Bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Sou Luciana Soares, sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki, trabalhadora da luz. E esse é o canal Resplandecer da Alma. Como eu costumo falar para aquelas pessoas que estão vendo os meus vídeos, é um canal que me foi intuído pela espiritualidade para que eu possa falar das minhas experiências na minha vida pelo ponto de vista espiritual, não pelo ponto de vista humano. E por que pelo ponto de vista espiritual? Porque nós não estamos aqui encarnados por acaso. Desculpa, pessoal. A nossa vida aqui é uma grande oportunidade de evolução para cada um de nós, né? E então, eu vou falar da minha vida e vou colocar para vocês como eu vejo isso. Porque se a gente olhar os acontecimentos da nossa vida, como eu sempre falo, pelo lado humano, então a gente vai achar que a gente nasceu, cresceu, viveu essas experiências para morrer e acabou. E não é assim. Tudo faz parte de um grande plano da espiritualidade, de Deus, de Jesus para a nossa evolução. Uma grande oportunidade para a gente. Mas a nossa encarnação, ela, por não ser em vão, não é por acaso, todos nós temos uma missão. Hoje eu queria falar da nossa missão. Você sabe qual que é a sua missão aqui nessa encarnação? Eu passei muito tempo tentando entender qual seria a minha missão. Devido a tantos acontecimentos, né, que eu passei e passo, como todo mundo, porque eu não sou diferente de ninguém. Eu não tô aqui para falar que eu sofri mais ou menos, não é nada disso. Eu tô aqui para falar das minhas experiências. Então, como todo mundo que está encarnado, nós passamos por situações boas e ruins, não é? E todas elas têm um sentido que às vezes naquele momento a gente não entende o porquê, mas lá na frente, quando nós evoluirmos mais, entendermos mais, tudo vai fazer sentido. Então é assim, gente, qual que é a sua missão? Você já conseguiu entender qual é? Eu consegui entender a minha missão. E Deus vem me falando dessa missão há muito tempo. Desde quando eu comecei a entender, quando eu era pequena, o que é certo ou errado. O que era pecado. O que é pecado, né? O modo de dizer, né? O que não era certo. Atitudes erradas, que mesmo quando a gente é criança, a gente tem, por falta de conhecimento, que criança não tem maldade, então acontecem fatos com muitas crianças, acredito que com todas as crianças, que assim, gente, elas não têm, a gente quando é criança, a gente não tem ideia da maldade, né? Só depois de um tempo que a gente já tá lá com 5, 6, 7, 8 anos que a gente começa a entender o porquê que a gente não pode fazer aquilo. A gente começa a entender o sentimento do outro, né? Quando é criança, vai lá, bate, xinga, a gente fala, não pode fazer isso, é feio. O amiguinho fica triste. Então a gente vai educando, condicionando a criança a entender o que é certo e errado. E a gente tem que fazer isso. Nós temos que educar nossos filhos, mas sempre da forma correta. E, gente, vou falar uma coisa também, não deixe seus filhos, sabe? De qualquer jeito. Antigamente a gente podia brincar na rua tranquilamente, a gente podia deixar ir na casa dos vizinhos, do conhecido, para brincar com o filho, com o amigo, mas hoje em dia nós não sabemos quem são as pessoas, né? Exatamente, lógico, quando você tem extrema confiança, conhece a pessoa, tudo bem, mas se você não conhece bem, não deixe seu filho com quem você não conhece direito. Eu sei que pra gente que é mãe, desculpa, é muito difícil, né? Principalmente quando a gente tem que trabalhar fora. Deixar nossos filhos com os outros para que a gente possa trabalhar fora, porque a gente precisa, né? Ninguém sai cedo para trabalhar e deixa os filhos com pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é direito, porque quer, porque gosta, mas é por necessidade, para poder criá-los realmente. Mas eu aconselho vocês, não deixem com qualquer um. Procure observar bem seu filho, o comportamento do seu filho, se não mudou em nada. Porque às vezes a gente deixa nossos filhos e saímos para trabalhar e acontecem coisas que não deveriam acontecer com as crianças, né? Muitas crianças, elas sofrem violência psicológica, sexual, e os pais não vão ficar sabendo,
porque além da violência ainda existe a coação, né? Elas são coagidas, né? A não contarem, porque senão o agressor sabe o que ele faz. Ele fala para a criança que vai matar o pai e a mãe, ele fala que vai matar a criança, enfim. Então a gente tem que estar muito, muito de olho hoje em dia em como a gente, com quem a gente deixa nossos filhos, mesmo nas escolas, está sempre de olho. Infelizmente não podemos mais confiar em ninguém. Já lá atrás já não se podia, né? Imagine hoje do jeito que está o mundo. Então a maldade está muito grande. Então a gente tem sim que estar com um olhar muito crítico para tudo isso, para a educação dos nossos filhos. Muitas vezes, né, ser mãe é abrir mão da própria vida, né? Eu trabalho em casa, sempre trabalhei fora, né? Sempre fui vendedora, sempre trabalhei em loja. Meu filho, na época que eu falo para vocês, desde quando ele nasceu, sempre trabalhei. Mas eu tive muita sorte lá atrás, porque eu consegui meninas boas para cuidarem do meu filho. Meu filho gostava muito delas e elas cuidavam na casa da minha mãe. E ainda tinha o meu tio que morava de frente, que também estava sempre de olho. Então, assim, eu tive muita sorte quando meu filho era pequeno e eu precisei trabalhar. Encontrei pessoas magníficas, que eu sou muito grata, que eu encontro com elas às vezes e sinto muita gratidão, sabe? Porque elas foram, se não fossem por elas, eu não teria conseguido trabalhar e às vezes conquistar o que eu conquistei lá atrás. Porque a gente precisa dos outros, ninguém é nada sozinho, né, gente? A gente precisa um do outro para poder caminhar, evoluir em tudo na vida. Então fiquem de olho nos seus filhos. Eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair, deixar eles na escola, na creche ou com alguém para olhar, mas prestem muita atenção nas crianças, viu? Porque para acontecer uma violência sexual, infelizmente às vezes acontece dentro da própria família, imagine, né? E imagine o trauma para essa criança. Isso vai atrapalhar completamente a evolução dela, tanto aqui na Terra, como a evolução espiritual dela. Então, voltando lá a falar da nossa missão, então é assim. Então, desde pequena eu sempre me achei meio estranho, diferente. Aconteceu coisas comigo quando eu era criança, que eu ficava pensando por quê. E aí você vai crescendo e vai ganhando entendimento das coisas e vai entendendo que muitas coisas acontecem mesmo, porque a gente é criança e não entende. E a partir do momento que a gente entende, a gente já passa a não aceitar aquele tipo de acontecimento, né? A não errar mais, a não ser que a gente queira insistir no erro, né? Porque quando você, independente da sua idade, que você começa a ter o entendimento das coisas, a criança começa a ter entendimento daquilo, entender que aquilo é errado. Se ela continua fazendo aquilo, aí se ela sabe que é errado e ela continua fazendo, ela tá errando porque ela quer, né? E a gente não pode esquecer... Desculpa, gente. A gente não pode esquecer que nós reencarnamos aqui na Terra. Nós estamos crianças, mas aquele espírito já é um espírito mais antigo. Ele já vem com os débitos dele e a personalidade dele de vida passada, né? Então, tudo isso influi aqui na nossa encarnação. Então, quando a gente começa a ter mais entendimento da vida, eu ficava pensando o porquê, né? Por que eu nasci, enfim, tal. E foi acontecendo tudo aquilo, fui crescendo, foi acontecendo tudo aquilo na nossa família, né? E o tempo passou, eu fiquei adolescente, foi acontecendo mais coisas, comecei a trabalhar fora, tinha minhas amigas, a minha mãe não me deixava sair, não. Comecei a sair, eu tinha 17 para 18 anos, quando a minha mãe começou a deixar eu ir com as minhas amigas de domingo ao baile. E aí a gente vai conhecendo mais a vida, né? E como que a vida é de verdade lá fora, né? Como as pessoas são. Aproveitei bastante a minha adolescência, tive muitas experiências interessantes e Deus, ele veio se apresentando na minha vida desde muito cedo. Desde muito cedo, com a experiência do meu pai. Quando eu me tornei adolescente, eu morava em outra cidade. Quando eu tinha 10 anos, mudei para cá.
E quando eu tinha 10 anos, quando eu vim pra cá, eu fiz uma amiga maravilhosa, que foi a amiga que era aquela que eu falei que era namoradinha do meu falecido marido, né? E essa amiga é uma amiga que eu amo ela de paixão. Então foi a primeira amiga que eu fiz aqui na escola. E a nossa amizade dura, graças a Deus, até hoje. E assim, quando eu comecei a sair, ela sempre me convidava, vamos para casa da minha tia. Eu tenho uma tia aqui numa cidade, na cidade de Salto. Aqui em Salto, todo mundo gosta de ir lá, minha tia é mensageira de Nossa Senhora Aparecida. Gente, aqui a gente não tá falando de religião. Eu sou universalista, então para mim, falou de Deus, falou de Jesus, não tá fazendo mal para ninguém. Procure entender a religião, tá? Porque quando a gente não tem entendimento, a gente é julgador. A gente julga o espiritismo, tá? A gente julga a Umbanda, a gente julga o Candomblé. Temos que entender. Cada um tem a sua religião. Eu fui criada na igreja católica, vou à igreja, vou à missa, quando sinto necessidade eu vou. Meu filho foi coroinha aqui na cidade, a minha família é toda católica, só que eu sou universalista, eu fui criada na católica. Hoje, se alguém me pergunta, aliás, já de um tempo para cá, as pessoas me perguntam, religião? Eu falo, sou Deus, minha religião é Deus. Deus para mim não é placa de igreja. Eu sou universalista. Todas as religiões deveriam se juntar e formar uma só, né? Eu acredito nisso. Então, ela era mensageira de Nossa Senhora Aparecida. Gente, que pessoa maravilhosa. E eu comecei a ir. Sempre que tinha feriado, juntava as amigas, nós amigas, íamos em 4, 5, 6 amigas e passávamos o feriado, final de semana lá. Era muito bom. E assim, ela era uma pessoa muito procurada. A tia. A gente conhecia ela por tia, né? Todo mundo chamava ela de tia. E vinha muita gente, até de outros países, para conversar com ela, que ela era mensageira de Nossa Senhora Aparecida. Ela aconselhava muitas pessoas, ajudava muito, né? Muitas pessoas foram curadas por ela, né? E para mim foi um privilégio muito grande. Então, olha só, Deus colocou no meu caminho essa amiga e a tia dessa minha amiga, mensageira de Nossa Senhora Aparecida. E eu amava conversar com ela, porque eu falava as minhas bobeiras lá da minha adolescência, e porque eu era aquela que se apaixonava sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa. Eu tenho muito amor para dar para as pessoas, sabe? E eu me apaixonava muito, sofri muito por amor, sabe? E aí, eu conversava muito com ela, ela dava tanta risada comigo. E os conselhos dela eram conselhos assim que me fortaleciam. E aí, essa amizade e esse conhecimento que eu tive com ela me ajudou a evoluir bastante. Mas eu ainda era muito bobona, né? Na evolução, na minha caminhada espiritual. Estava começando, tinha conhecido a lei da atração, o poder da mente através dos livros, e aí acompanhava Seixo Noie, aí eu conversava com a tia, eu ia para a igreja. Então, ia juntando todos aqueles meus conhecimentos. Aí veio o meu namoro com o pai do meu filho, com o João, a gente teve o Gabriel, aconteceu o que aconteceu. Eu já tinha conhecimento do espiritismo, porque aquela época lá, a minha família, a gente sofria muito com feitiço. Todo final de semana, a gente morava numa chácara, toda sexta-feira ia uma pessoa lá, tinha um lugar assim que era a caixa de luz, onde a Electro faz a medição, né? O relógio. Então era um lugar bem amplo do lado de fora da chácara, da rua. Vinha um muro e aí o muro ele fazia uma abertura para dentro, assim, tinha o relógio, mas ficava do lado de fora. E todo final de semana, gente, toda sexta-feira tinha um feitiço feito ali. Macumba, eu morria de medo disso, de macumba, né? Todo final de semana, toda sexta-feira a gente podia ir lá que tinha. E aí a minha mãe se desesperava e corria atrás para desfazer, né? Isso daí. Graças a Deus nunca prejudicou a gente não, porque o mal é aquele negócio, a pessoa ela faz o mal para os outros. Ela pode até prejudicar a pessoa,
Lógico, de alguma forma, eu acredito que já afetava a família toda, mas não no ponto de afetar profundamente, né? Que acontecesse alguma coisa tão grave por causa daquilo. Graças a Deus, Deus protegia. E a minha mãe sempre corria muito atrás. Então foi a partir daí que a gente já começou a conhecer um pouco do espiritismo, né? Aí, gente, a minha mãe sempre procurando, tá indo atrás para desfazer aquilo, porque lógico, na igreja, né, fala pra gente fazer oração, aqui não tinha igreja exorcista, essas coisas. Então minha mãe corria muito atrás disso daí. Minha mãe, nossa, sempre foi muito guerreira, porque ela se preocupava muito, né? Ainda mais com a fé que ela tinha. Enfim, então a gente começou a conhecer a espiritualidade, o espiritismo, por aí. E aí veio o fato com meu filho, né? Eu tinha 21 anos quando eu tive ele e aconteceu tudo isso daí. Foi aonde o espiritismo entrou na minha vida de verdade e eu quis entender mais. Sabe? E eu tinha um tio maravilhoso, que eu tenho tanta saudade dele. Ele era igual um pai pra mim, o meu tio Cido. O meu tio Cido, ele era um tio daqueles assim, ele era tipo um anjo guardião. Acho que eu falei dele lá no começo, que ele protegia muita gente, né? Ele era o anjo guardião da minha família, sabe? Porque desde lá atrás, quando nós éramos crianças, ele morava com a minha mãe e protegia a minha mãe da violência do meu pai, protegia a gente. Depois o meu pai mandou ele embora, né? Mas ele sempre morava perto da gente. E meu tio, ele sempre morou perto da gente. Ele não conseguia, a gente tem família, nossa família é pro lado de Campinas. Ele morava lá uma época, mas ele voltava, ele queria ficar perto da gente. E ele era um tio que eu amava, tinha um amor, porque ele me dava tanto amor, tanto carinho, e ele era um tio muito conselheiro. E ele era um tio sozinho, ele não tinha ninguém, não era casado, ele era sozinho. E ele tinha um mistério, assim, porque ele era muito bom. Pensa numa pessoa boa, uma pessoa que não falava mal de ninguém, ele não gostava disso, gente. Ele morava lá na casinha dele, numa chácara em frente à chácara que a gente morava, cuidava daquela chácara, morava lá sozinho, a gente ia lá toda hora. Meu filho foi criado, né, quando era pequeno, dentro da casa dele também. Quando não estava na minha mãe, com a babá, estava na casa do meu tio. E meu tio também, ele tinha uma espiritualidade muito grande, ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa abençoada, ele não tinha boca para nada. Ele era de um amor, de uma bondade, todo mundo gostava dele. Me deu até o coração de lembrar. E ele era meu conselheiro. Meu tio me aconselhava em tanta coisa, em tanta coisa. E o mais legal é que na casa do meu tio, lá na chácara, a gente tinha muita amizade com os donos da chácara que ele morava. E tinha uma biblioteca, porque elas eram professoras, sabe? Tinha uma biblioteca lá que eu amava. Na hora do meu almoço, eu ia lá para ficar lendo os livros, para ficar ouvindo música na biblioteca. Foi lá que eu ouvi nessa biblioteca, foi onde eu ouvi o meu primeiro mantra, o Hare Krishna. Eu estava lá lendo livro, tinha muito livro, gente. Era uma coisa assim, ficava fechado, sabe? E ela falava, não, pode vir ver os livros aí, quando você quiser. A gente podia entrar e sair de lá quando a gente quisesse, porque eles tinham muita confiança no meu tio e na gente, né? Graças a Deus. E esse meu tio era uma bênção. Ele era meu porto seguro. Assim, quando eu tinha algum problema, era lá. Chegava lá, tinha um banco de madeira, assim, na frente da porta da sala dele. Aí eu ia lá na hora do almoço, sentava lá. Ele fazia o cigarro de palha dele, sentava do meu lado. E ali a gente ficava e eu falava dos meus problemas e ele me dava tanto conselho maravilhoso. E tinha um mistério com o meu tio, porque eu falava, mãe, mas por que o tio não casou? E assim, o meu tio, ela falou assim, olha, ele não casou porque ele ficou meio perturbado. Olha só o mistério. Ele ficou meio perturbado, porque quando eles eram mais jovens, né? Minha mãe não tinha casado ainda, sempre moraram na roça. Eles moravam no Aras. E o meu tio era vigia à noite, nesse Aras.
E aí o meu tio falou que ele viu um disco voador e ele ficou meio desnorteado, precisou ser até internado por conta disso, sabe? Depois que ele viu esse disco voador. E aí ele ficou uma pessoa sozinha. Ele preferia ficar sozinho, mas ele ficou assim, desnorteado com o que ele tinha visto. Ele falou para minha mãe, ele falou para a família que viu um disco voador na época. Isso há muitos anos atrás, imagine. Hoje sabemos que existem mesmo, né? Existe vida em outros planetas, existe o disco voador, sim. Existem estas extraterrestres do bem e do mal. E por isso que a gente tem que estudar a espiritualidade. E esse meu tio, ele faleceu, meu filho tinha 4 anos. E ele me faz muita falta até hoje. Lembro dele com muito amor e carinho. Então, assim, Deus foi colocando fatos e coisas que fizeram com que eu fosse entender a espiritualidade. E aí aconteceu isso com meu filho, eu me aprofundei a tentar ler mais, entender mais do espiritismo. Aí meu tio morreu. Aí quando meu tio morreu, meu mundo caiu. Porque ele era meu porto seguro. Ele era meu porto seguro. Aí eu quis entender vida após a morte. E aí que eu me aprofundei. Mesmo nisso daí. Em entender a espiritualidade, o espiritismo. Comecei a perder o medo e comecei a ler livros e tem vários. Mas ainda não li. Quero fazer com vocês um propósito. Eu vou começar a ler os livros que são a Tríade, né? De Allan Kardec. E fazer um estudo com vocês online aqui. Sempre que eu for estudar um capítulo, vou fazer um vídeo, tá bom? Falando daquele capítulo, talvez faça live também, para que a gente possa estudar junto. Tanto a Tríade de Allan Kardec, como as Cartas de Cristo e os livros que vierem, tá bom? Então, gente... Ai, gente, desculpa, eu tive que parar um pouquinho aqui, porque me deu um acesso de tosse, tá? Eu tenho tosse alérgica. Então, gente, o que eu tava falando? Aí, quando meu tio faleceu, que eu comecei a querer entender. Queria entender. E aí eu comecei a ler mais livros espíritas. Então, vou fazer isso que eu falei pra vocês. Vamos começar a fazer um estudo online da Tríade de Allan Kardec, tá? E Cartas de Cristo. Eu tenho também Somos Todos Profetas. Esse livro eu achei um dia numa lixeira. E aí eu olhei na lixeira aquele livro, falei, nossa, um livro. E eu sou uma pessoa que eu dou muito valor ao livro, a livros. Dou muito valor, porque livro é conhecimento. Então, quando eu vejo livro em lixeira, gente, eu vou lá ver. Esses dias não, já tem um tempinho. Como tem muito professor aqui na rua que eu moro, às vezes eles fazem limpeza e fica aquele monte de livro para colocar na lixeira. Eu não me conformo. Eu acho assim que conhecimento não se vai pro lixo. Pode ser livro escolar, né? E aí vou lá junto e peço para a prefeitura vir buscar. E a gente faz assim, né? Quando não, às vezes da última vez eu pedi para a prefeitura vir buscar, eles me falaram assim que eram livros que precisavam ser realmente descartados porque não tinha utilidade. Falei, mas leva para a biblioteca. Não, esse tipo de livro não. Enfim, né? Bom, e aí a gente vai fazer esses estudos. Então, eu comecei a entender mais espiritualidade. E eu sou uma pessoa e comecei a entender. E para mim, igreja, religião é uma coisa que eu nunca aceitei muito. Isso tem que ser só aquela. Por que tem que ser por que eu tenho que ser católica? Por que eu não posso ser na evangélica? Por que eu tenho que ser evangélica e não posso ser na católica? Por que eu tenho que ser católica não posso ir no espiritismo, né? Eu acho isso super errado. Então, eu sou católica, já fui por um ano evangélica, já frequentei, nunca frequentei, mas já fui várias vezes em centro espírita e agora frequento online, né? Essas casas que eu falei para vocês que são espíritas, e eu me considero espírita universalista, tá bom? Então, gente, assim, Deus veio colocando na minha vida a espiritualidade para que eu fosse entendendo. Mas aí, o que acontece? Vocês lembram que no vídeo anterior eu estava falando de alguns acontecimentos que teve na minha vida? Lembra que eu falei que depois que o meu filho quase morreu, e aí passou-se um tempo, eu consegui construir minha casa,
e morei um tempo naquela casa e nós vendemos a casa. E depois de um tempo meu marido quis se separar. Quando meu marido pediu separação, falou, não quero mais, pra mim, meu mundo acabou. Eu nunca tinha sofrido tanto, sofri com meu filho, claro, é sofrimento diferente. Eu sofri demais, gente. Porque aí eu pensava assim, como que ele quer separar depois de tudo que a gente viveu junto, depois de tanto que eu trabalhei, porque eu trabalhava demais, gente, para poder ajudar, né? A gente pagar terreno, construir casa com criança pequena, não era fácil. Eu trabalhava de vendedora de loja. Ele trabalhava de ajudante geral numa fábrica, mas Deus abençoou a gente tão grande que a gente conseguiu fazer. Com dificuldade, com sacrifício, mas fizemos. E eu levantava 4 horas da manhã, para lavar a roupa do meu filho, para deixar tudo pronto, para tomar banho correndo, para pegar ele, para sair, trabalhar, chegava de noite. Era assim, era muito sacrificante. E eu era uma esposa muito dedicada. Sempre estive do lado dele, trabalhando para que a gente tivesse alguma coisa. Eu não era aquela esposa que deixava para o marido, ó, se vira. Você vai trabalhar, eu fico em casa aqui, não vou fazer nada. Não, eu estava ali batalhando junto com ele, como eu sempre fiz. E então, quando ele falou assim, olha, foi muito difícil, porque antes da separação, houve aquele período que você começa a perceber que a pessoa está mudando com você. Ele já vinha com aquele negócio, né? De não aceitar muito obesidade, né? De eu ser gordinha. Não que eu seja obesa, imensa. Não, eu sempre fui gorda. Gordinha. Gorda. E aí, quando a gente estava construindo, o meu filho passou por aquela fase, é logo que ele começou a trabalhar na empresa que ele estava, porque antes disso também foi difícil, foi uma outra prova, porque antes do meu filho ficar doente, quando meu filho nasceu, ele quis trabalhar por conta própria, ele saiu do emprego que ele era funcionário público, abriu uma empresa de embutidos e não deu certo. Pouco tempo ele fechou, ele ficou desempregado, foi trabalhar de motorista. Ficou um tempo, meu filho nasceu, ele saiu, aí foi trabalhar de motorista numa loja e não deu certo. E ele não conseguia mais serviço. Então eu tinha um bebê pequeno, só eu trabalhava, eu sustentava tudo em casa, inclusive o cigarro do meu marido, que ele fumava demais. E ele começou a se sentir humilhado, entrou em depressão, nem a barba ele fazia, ele ficou super barbudo, sabe? E eu tive que passar aquela fase difícil. Nossa, não foi fácil. E depois, quando ele começou a se recuperar, ele conseguiu esse emprego nessa fábrica que foi a salvação da nossa vida. Eu sou muito grata, sabe? O dono da fábrica já faleceu quando ele trabalhava lá, mas foi ele quem deu a chance da gente mudar de vida. Do João, principalmente, mudar, né, de vida. E isso foi um benefício para a família toda. Então, assim, gente, foi muito difícil, sabe? E meu filho passou por aquilo tudo logo que ele entrou na empresa. E aí, aonde eu quero chegar? O meu marido quis separar. Gente, nossa, eu lembro que foi assim, ele foi fazer uma viagem para Curitiba pela empresa, né? E ele falou assim, a gente não tava bem, porque um final de semana antes, ele tinha ido num churrasco da empresa. E eu falei para ele que eu queria ir. Ele falou, não, só vai homem. E ele saiu de casa 9 horas da manhã do domingo. Quando foi 8 horas da noite, eu super preocupada com ele, porque ele não chegava. Comecei a ligar e ele não atendia, dava desligado. Gente, eu fiquei a madrugada das 8 horas até 5 horas da manhã ligando para ele, para ver se ele atendia, ele não atendia. Eu fiquei desesperada. E ele já vinha estranho. Eu já tinha pegado mentira dele, que falava que estava trabalhando, ligava na empresa, falava que ele tinha saído no horário, e ele vivia na choperia com os amigos, sabe? Aí, no outro final, quando ele chegou, ele falou que tinha dormido no carro, enfim, mas eu não acreditei, né, gente? Infelizmente, eu acho que tinha acontecido outra coisa, porque nosso casamento não estava indo bem. A gente, olha, tinha perdido tudo, né? E eu não vou falar pra vocês que é fácil,
Porque eu me dediquei muito para conseguir aquela casa, eu trabalhei demais. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei. Ele também trabalhou, mas eu trabalhei muito mais. Trabalhei muito mesmo. Muito, 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 muito. E era um sonho realizado, né? Eu com 25 anos eu já tinha minha casa própria, um carro. E tava muito feliz, muito feliz. E aí, quando ele quis vender a casa para comprar um caminhão e nós perdemos tudo, foi muito difícil. E depois de tudo isso, ele ficou desempregado também. Foi onde ele começou a trabalhar nessa firma, né? E ele começou a crescer na empresa. E aí ele chegou nesse fim de semana para mim e falou: eu vou viajar. Eu falei: olha, João, do jeito que tá, não dá. Eu preciso saber o que você quer, porque eu tô sofrendo muito com isso, né? Você não é mais o mesmo. Ele falou: olha, eu vou viajar, quando eu voltar, eu falo a minha decisão. E ele foi viajar. Aí quando ele chegou, isso no sábado, quando ele chegou, na sexta-feira, quando ele chegou no domingo, à noite, ele falou: eu quero separar. Nossa, aquilo pra mim foi o fim. Porque você imagina, você trabalha, se dedica, se entrega, ajuda o seu marido, passa dificuldade, consegue construir uma casa, quase perde seu filho. Foi tanto sofrimento. Aí quando você consegue realizar seu sonho de ter uma casa, você, para não perder o seu casamento, você vai e vende a casa para realizar o sonho do seu marido, perde tudo, fica sem nada. E aí depois, quando as coisas começam a melhorar, o seu marido olha para você e fala: não quero mais nada com você. O mundo para mim acabou ali. Acabou. Eu fiquei muito decepcionada. Eu lembro que foi no domingo à noite que ele me falou. No outro dia eu liguei na empresa que ele trabalhava e pedi para emprestar um caminhão. E pedi para o motorista vir me ajudar a fazer a mudança. Eu voltei para casa da minha mãe. Eu saí, deixei a casa que era alugada para ele, né? Ficar lá, e eu só chorava, mas eu ainda corri muito atrás dele, viu? Porque eu queria entender como que ele tá fazendo aquilo comigo. Era muito difícil de entender, depois de tudo que tinha acontecido, né? E você ainda dá o pé dá o pé mesmo no traseiro da sua companheira que teve ali do seu lado, que batalhou com você e que perdeu tudo com você e que tava passando aquela dificuldade com você. Gente, foi fácil não, foi muito difícil para mim. Então, eu fiquei arrasada. E aí, eu que já tinha muita fé, comecei a ter mais fé ainda. Eu ficava a madrugada inteira chorando, e eu ligava a televisão e ficava vendo a Universal, né? Tinha as orações, aqueles cultos da Universal de madrugada, e eu ficava rezando e pedindo a Deus, e pedindo a Deus. Eu queria entender por que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Meu Deus, me dá uma palavra. E no outro dia de manhã eu ficava acompanhando o padre Marcelo Rossi, que fazia o programa na Rádio Globo, e fazia Jesus no Jardim. Gente, olha, era um desespero total. Eu tava totalmente assim. Nossa, eu tava ficando desesperada, porque a minha vida tinha acabado. Tudo que eu construí se foi. Tudo que eu construí. Tudo que eu tinha construído no meu casamento, quase perdi meu filho, construí minha casa, de repente não tinha mais nada, não tinha mais o meu marido. Me vi sozinha de volta na casa da minha mãe e tendo que aguentar as pessoas me apontarem, me falarem o que eu tinha feito da minha vida, que eu era irresponsável, que eu era boba, que eu era burra, que eu acreditava demais nos outros, que eu isso, que eu aquilo, que eu, tudo era culpa, era minha, você não deveria ter feito isso, porque você tinha sua casa, porque não sei o que. Gente, era muita coisa, eu quase enlouqueci. Então eu só chorava. Emagreci, acredito que em um mês eu devo ter emagrecido quase 30 quilos. Fiquei muito magra. E aí eu me apeguei mais ainda a Deus, porque com tudo que eu já vinha passando, eu queria entender o porquê. E aí um dia, eu estava ouvindo o programa de uma pastora na rádio, e eu liguei para a pastora que a gente podia pedir um conselho. E a pastora abria a Bíblia e falava pra gente o que tinha caído ali, que era o seu conselho. Gente, a partir desse dia eu entendi qual era a minha missão, mas eu não entendi por que eu estava passando por aquilo.
E sabe o que que caiu? Deixa eu ler para vocês. Eu vou acender a luz aqui do meu celular, acho que vai ficar um pouquinho escura a câmera, porque eu não enxergo direito, tá? Então, caiu em Isaías 42, e que fala assim, a pastora me falou assim, Deus manda te falar, vejam o meu servo, a quem eu sustento, ele é o meu escolhido, nele tem o meu agrado, eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Assim diz o Deus Javé, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo que ele produz. Ele dá respiração ao povo que nele habita, e o espírito ao que sobre ela caminham. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere, os que vivem no escuro. Eu sou Javé, esse é o meu nome. Não vou dar para o outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas comecem, eu as comunico a vocês. Então, gente, olha que mensagem. Aí eu comecei a entender assim, então Deus tá falando o que pra mim, né? Deus tá falando o que pra mim? Gente, acho que ficou escuro enquanto eu tava lendo, vocês me perdoem, eu não enxergo. Se eu não acender uma luz ali, eu não consigo enxergar, tá? Me perdoem, eu não vou editar o vídeo. Não vou cortar, não vou editar, porque eu precisava ler. Então, Deus estava falando pra mim. A pastora falou, entenda que Deus está te falando que você é uma serva de Deus. Você vai levar a palavra de Deus para as pessoas. Você vai libertar muita gente. Você vai libertar as pessoas do quê? Da falta de conhecimento. E é isso que eu tenho que fazer, por isso que eu tô fazendo esse canal. Olha a mensagem que Deus me deu. E eu, naquele momento, eu não entendi. Eu falei, será que eu tenho que ser pastora? Será que eu tenho que pregar? O que será que eu tenho que fazer? Eu fiquei sem entender. E aí, o que começou a acontecer? Eu sempre falava, Deus, me dá uma palavra. Eu abria a Bíblia, gente, e caía esse mesmo versículo, essa mesma página, esse mesmo versículo, Isaías 42. Isso foi depois desse dia, sempre que eu falava, Senhor, fala comigo através da Bíblia, através da sua palavra, eu abria, caía nisso. Eu falava, mas não é possível. Só cai isso para mim, o que Deus quer dizer para mim? Eu levei muito tempo para entender, porque isso ficou vindo para mim muitos anos. E aí agora, pouco tempo atrás, 2 anos atrás, que eu comecei a entender que eu precisava falar tudo que eu vivi e como que eu suportei tudo isso. Como que eu suportei? Foi Deus, foi a minha fé em Deus, porque por mais que eu sofri, Ele não me abandonou. Ele me segurou pela mão. A minha fé em Deus, eu pedi a Deus, eu falava, Senhor, por que eu tô passando por isso? Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu vou falar uma coisa para você, eu sofri muito porque eu perdi a casa. Foi difícil. Foi muito difícil. Muitas vezes eu jogava isso na cara, sabe? Do meu falecido marido. Eu falava, a culpa foi sua, você acabou com todos os meus sonhos. Só que eu tava errada, gente, eu não podia fazer isso. A gente nunca pode julgar, né? Tava julgando, né? E eu não tava aprendendo. Era uma lição que talvez eu não tava conseguindo aprender. E eu precisei passar por tudo isso para entender o valor das coisas. Não é só material, né? A gente tem que ter amor, sim, às nossas coisas, porque conquistar uma casa não é fácil. Hoje em dia você não consegue mais. A geração de hoje em dia, para comprar uma casa, é uma dificuldade. Tá muito caro as coisas, já foi caro aquela época, mas hoje é muito mais difícil. A gente tem que ter amor em tudo que a gente conquista, mas a gente não pode ter apego. E eu sofri muito quando eu perdi minha casa. Quando eu perdi tudo, né? Quando eu perdi tudo, eu sofri muito, ouvi muita coisa.
Ouvi uma pessoa falar que eu tava embaixo. Ah, hoje você tá embaixo, amanhã pode ser que você esteja lá embaixo, você não tenha mais nada. Tipo, tava me amaldiçoando, sabe? Porque eu tinha conquistado. Mas quanto que eu trabalhei, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas, elas são muito malvadas, né? Ah, tá vendo você sofrendo, vai lá. É tipo assim, você tá caindo do penhasco, você tá segurando só ali, naquela pontinha da pedra do penhasco. Ainda tem gente que vai lá e pisa na tua mão, que aí você não aguenta e solta para você cair de vez. Então o mundo ele é cheio de maldade, mas Deus ele veio falando para mim isso há muitos anos. Qual era a minha missão? Era essa. Por isso eu fiz esse canal e tô falando de espiritualidade para vocês. Porque é essa a missão que eu tenho. É de trazer para vocês que por mais que a gente sofra na vida, por mais que a gente passe coisas que a gente não entenda, doença, que você perca tudo que você tem. Hoje eu tenho minha casa de novo. Eu perdi. Eu sofri, eu ouvi muita coisa, eu fui muito julgada, fui muito humilhada, por isso fui. Mas eu tenho a minha casa hoje, graças a Deus, Deus não me abandonou. Ele restituiu meu casamento, né? Restituiu meu casamento, conseguimos outra casa. Depois de um tempo, perdemos aquela casa, porque meu marido quis vender aquela casa, quis outra. E aí, assim, hoje eu tenho, ele faleceu. Mas hoje eu tenho a minha casinha, não é a casa maravilhosa, mas ainda vou ter uma casa boa, se Deus quiser vou ter uma casa do jeito que eu quero, mas eu tenho a minha casinha lá, pequenininha, simplesinha, sabe? Mas não caiu do céu, não caiu do céu que eu digo assim, se não fosse por Deus eu não teria nada, mas a minha fé, com trabalho e com fé a gente consegue. Então, gente, a gente não pode de jeito nenhum perder a fé. Você está passando por um momento difícil? Se você está passando por um momento que você está se perguntando, meu Deus, o porquê? Peça para Deus para que Ele te mostre o porquê. Tudo é aprendizado, gente. Tudo passa nessa vida. Aprende uma coisa. Nada dura para sempre. É como diz, a tempestade dura a noite inteira, mas o sol vem pelo amanhecer. Isso é verdade, a gente vai sofrer por um tempo, mas aquilo vai passar. Você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, na espiritualidade, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda de Jesus, mas é de verdade. Só que se você tá sofrendo, tá passando dificuldades, tá tendo provações e só sabe pedir a Deus, mas não muda o seu coração, se você continua julgando o seu próximo, fazendo maldade, como que Deus ele vai te ajudar? Como que a espiritualidade vai te ajudar? Você só vai receber aquilo que você vai ter direito por merecimento. Se você tiver o seu coração duro, se você tiver seu coração sujo, malvado, um coração peludo, né? Vamos dizer assim, coração duro, malvado. Se você é uma pessoa que fala mal dos outros, faz maldade para os outros, arranja briga, respondão, não tem amor ao próximo, você acha que Deus vai te responder? Você vai conseguir alguma coisa? Não. Deus nos ajuda e nos dá aquilo que nós temos por merecimento. Porque Deus, você pode falar para Deus, ai meu Deus, eu sou tão bom, me ajuda, eu te peço, eu vou ser bom, eu vou fazer isso. Só que se você realmente não mudar o seu coração, porque Deus ele conhece os nossos sentimentos, o nosso coração. Ele sabe de tudo. Você não vai conseguir nada. Você não consegue a graça, você não consegue a cura, você não consegue a sua casa, você tem que merecer. Ah, mas tem gente que faz maldade e tem. Tem gente que faz maldade e consegue, mas você pode ter certeza que aquilo não vai trazer felicidade para ele. Uma hora ou outra ele vai perder aquilo. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Você já ouviu aquele ditado? A justiça da terra é falha, mas a justiça de Deus não. Uma hora ela chega, uma hora a conta chega. Seja aqui ou do outro lado. Uma hora a conta chega. Então a gente tem que ter a certeza de que o que muda o mundo é a nossa fé, o nosso amor. E a gente tem que ter amor ao próximo. Amor ao próximo. A gente não pode se deixar contaminar.
Muitas vezes, nessa época, eu sofri demais e eu ficava com raiva das pessoas, porque as pessoas faziam aquilo comigo, eu não fiz nada para elas, porque elas tinham que me maltratar tanto, me julgar tanto, me deixar tão triste, me fazer sofrer mais do que eu já estava sofrendo, né? Mas é porque as pessoas são más, elas não têm entendimento de Deus. Então a gente tem que, hoje eu falo, nossa, eu sempre falei como Deus me ajudou, como Ele me ajuda, como a espiritualidade está comigo, como eles me protegem. Porque por mais que eu passei dificuldade, eu não passei fome. Eu tive onde morar. Eu podia não ter com quem contar, mas eu não fiquei na rua com meu filho, sabe? Nunca me faltou comida. Nunca me faltou nada. Deus não me deixou abandonada. Eu passei as dificuldades, aquilo que eu precisava passar para aprender, para evoluir, para crescer. Hoje eu dou valor às coisas de uma forma diferente. Eu tenho a minha casa, a minha casinha, simplesinha, mas eu tenho a minha casa, eu amo a minha casa, mas assim, eu não posso morar nela, não moro nela, porque é em outra cidade. E aí é uma casinha pequenininha, tem lá um aluguelzinho, gente. É um aluguel simbólico, porque eu sei que a pessoa que vai pagar um aluguel, ela sofre para pagar aquele aluguel. É difícil para as pessoas. Eu vejo aqui onde eu moro, os aluguéis estão pela hora da morte. As pessoas têm uma casa, elas querem ganhar, ela não olha para o próximo. Será que com salário mínimo a pessoa consegue pagar 1.500 de aluguel, comer, beber, cuidar dos filhos, vestir, calçar, pagar água, luz, telefone, internet? Não, você não vive. Então, a minha casa é simplesinha, o aluguel também é baixinho. Eu não quero explorar ninguém, porque eu sei quanto eu sofri por aquela casa. O dia que eu puder morar nela, eu vou morar nela. E eu vou fazer de tudo para que eu possa melhorar aquela casa. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu sei que Jesus vai me ajudar. Sabe? Porque aquela lá é a promessa de Deus para mim. Só que eu tenho que ter o que? A minha fé, a fé que eu sempre tive, e tenho que ter a coragem de vir aqui na internet, colocar minha cara pro mundo para falar para vocês o que Deus, as obras que Deus faz na nossa vida. O que eu passei, que muita gente passa, e tem gente que até passa coisa pior, só que às vezes não sai, não consegue a vitória daquele momento, porque não tem a fé verdadeira, não tem aquela fé que move montanhas. A gente precisa ter fé de verdade. Jesus falou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, fará coisas, né? Você moverá essa montanha daqui para lá, você fará coisas imensas, porque nós somos filhos de Deus, temos uma centelha de Deus em nós temos o poder de Deus. Não é pecado, não, que nem falam por aí, que às vezes a gente ouve, né, em alguns lugares, a gente não é nada, para Deus a gente não é nada. Não, para Deus a gente é muito importante, nós somos os filhos de Deus. Como assim? Nós não temos merecimento, nós estamos na terra para sofrer. Não, nós não estamos aqui para sofrer. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar o sofrimento. Às vezes o sofrimento vem para fazer você aprender, mas você aceita o sofrimento na sua vida? Você aceita? Você vai ficar sofrendo. Você não pode aceitar. Você tem que ter fé, não aceitar o sofrimento para você conseguir sair desse sofrimento. Ter atitudes de um filho de Deus. E você vai conseguir, porque Ele vai te ajudar. A gente já ouviu falar que as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas fazem? E as dificuldades também vêm na nossa vida. A gente vai ficar nelas pro resto da vida se a gente quiser. Se a gente não tiver fé e não fizer as coisas, fizer de tudo para sair daquele momento difícil. Depende da gente. O fulano não vai vir te ajudar. Vai ser muito difícil, eu já falei aqui num outro vídeo. As pessoas querem ver a gente bem, mas não querem ver a gente melhor do que elas. E muitas vezes você vai estar num momento difícil, você vai estar lá, segurando, só naquele pedacinho de pedra para não cair, lá no abismo. Vai vir um que vai pisar na tua mão para que você solte e termine de cair lá no buraco. Porque a maldade está aí no mundo. A maldade está no mundo. Se você não tiver fé, não tiver conhecimento da espiritualidade, não tiver fé em Deus, em Jesus, você não sai do lugar.
tá, gente? Então, tem que ter entendimento das coisas. A nossa vida aqui, ela é uma passagem, ela é uma lição pra gente, ela é uma evolução. Procura evoluir. E eu, assim, eu sou grata e eu nunca tive raiva não, tá? Não pense assim, eu fiquei magoada, eu sofri, eu briguei muito com meu falecido marido. Na época, eu joguei muito na cara dele, que a gente não tinha nada por causa dele, porque eu não tinha entendimento. Porque quando eu comecei a entender, eu parei com isso. E as pessoas, eu vou falar pra vocês, as pessoas ficavam buzinando. Foram anos elas buzinando no meu ouvido. Se ele não tivesse feito isso, hoje você tinha sua casa. Se ele não tivesse feito isso, você não estava passando por isso. Se ele não tivesse feito isso, as pessoas, elas ficam buzinando no seu ouvido para que você continue pensando daquela forma. Porque elas não querem que você evolua. Elas querem te pôr contra os outros. Então você tem que ter o quê? Opinião própria. Você tem que ter o quê? Sabedoria. Enquanto você não tem sabedoria, você não sai do lugar. Enquanto você não tem fé e não tem entendimento de espiritualidade, você não sai do lugar. Não espere ninguém fazer nada por você. Busque a sua evolução. Você. Só você pode fazer por você. Ninguém vai fazer. Eu passei dificuldade, eu passei muita coisa, mas eu não perdi o meu amor por Deus, não perdi a minha fé, não morri porque fiquei sem uma casa, não morri porque fiquei sem um carro. Não morri. Não fiz maldade para ninguém, não devolvi nenhuma praga que me foi jogada. Não, muita coisa aguentei calada e quieta ali. E eu sabia que Deus um dia ele ia me exaltar. E hoje que eu entendo qual era o propósito de Deus na minha vida, para usar tudo isso que eu passei, para estar aqui hoje e dar o meu testemunho.